hematologia, do plantão sobre a do hemato, né, e que nos presta grande apoio, né, e coordenação nessas áreas todas para todo hemorroide. A aula vai sobre hepatariedade plaquetária. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade da doutora Denise Fuleta. Boa tarde. Estava falando com o Franklin agora que tem 3 temas que, se alguém me chamar para dar aula, eu vou dar um sim. Então, o primeiro deles é a refratariedade de transfusão de plaqueta, o PDM e a imunemato, né, que são as 3 paixões da minha vida. E aí, falar de refratariedade à transfusão de plaquetas, na verdade, é falar de um trabalho diário que é extremamente desgastante, mas extremamente recompensador. A gente começou a trabalhar a refratariedade de transfusão de plaquetas aqui no EMOSS já há muitos anos, e eu acho que hoje a gente tem conseguido colher os frutos, que é ver um paciente bem transfundido de forma adequada, com rendimento plaquetário adequado, e que essa possibilidade de transfusão permite que ele seja tratado. Então, é uma alegria muito grande compartilhar com vocês tudo que a gente fez ao longo dos anos e falar um pouquinho, então, sobre esse tema. Na minha residência, né, eu fiz residência em Ribeirão Preto, na minha residência eu ouvi falar, assim, de refratariedade de transfusão de plaquetas. Quando eu estava no Hemocentro, eu acho que a primeira transfusão HLA compatível do Hemocentro de Ribeirão Preto fui eu que selecionei do doador. Eu lembro como que incrementou, então, assim, é uma coisa que é minha já há muito tempo. E dentro da minha prova para especialização da BHH, uma das questões foi sobre refratariedade de transfusão de plaquetas. Então, é um tema que a gente tem que conhecer. Primeiro, que ele é importante para a prática clínica, e segundo, que nenhum hemoterapeuta pode viver sem saber e sem conhecer o que pode ser feito com um paciente refratário. Quando a gente pensa em refratariedade de transfusão de plaquetas, a gente vai lembrar de um paciente que tem um incremento inadequado da transfusão. E a primeira dúvida que eu sempre ficava, toda vez que eu li um artigo sobre o negócio, é, meu Deus, eu vou ter que colher hemograma com contagem plaquetária pós de todos os pacientes? Já pensou? Eu transfundo plaqueta e todo paciente que eu transfundo plaqueta, 10 a 60 minutos eu vou colher um hemograma. É uma coisa, no mínimo, difícil, né? E aí eu falava, gente, deve ter um jeito melhor de fazer isso. E aí eu vou mostrar para vocês o jeito melhor que eu aprendi depois de alguns anos. Mas o que a gente sabe sobre a refratariedade? Eu não tenho um incremento adequado, porque eu não consigo manter um nível de plaqueta suficiente para aquela transfusão que eu fiz. E eu preciso fazer 2 avaliações consecutivas para dizer que meu paciente realmente é refratário. E esse gráfico foi que me deu a resposta, né? Eu vou ter que colher hemograma de todos os pacientes após transfusão de plaquetas. E aí ele conta para a gente que não é bem assim, né? Então, eu vou ter uma transfusão de plaquetas que eu considero que esteja funcionando de forma relativamente adequada, se o meu paciente trombocitopênico precisa de transfusão a cada 2, 3 dias após a última. Se eu tenho um paciente com transfusão de plaqueta todos os dias, alerta vermelho, porque esse paciente não está provavelmente incrementando de forma adequada ou está consumindo muito rapidamente aquela plaqueta transfundida. Então, esse gráficozinho é a nossa solução de eu não preciso coletar contagem de plaqueta após toda transfusão, se o meu paciente não precisar transfundir plaqueta todos os dias, tá? Então, o que a gente sabe? Que no paciente que é refratário, ele vai ter 2 curvas diferentes, né? Uma curva em que eu não tenho qualquer incremento após a transfusão, eu tenho incremento muito pequeno logo após a transfusão, e eu tenho outra curva, que é essa curva mais frequente, tá, do paciente clínico, que, não, né, que tem uma refratariedade não imune. Eu vou ter um aumento inicial da plaqueta, mas aquela plaqueta, por diversos fatores que a gente vai ver ao longo da aula, aquela plaqueta vai cair. E aí, em 24 horas, eu estou transfundindo de novo. E para eu saber qual é o perfil do meu paciente, para eu direcionar qual o meu diagnóstico, minha conduta, eu preciso obrigatoriamente saber se ele incrementa de forma adequada e cai rápido, ou se ele não tem um incremento inicial adequado, tá? Então, eu acho que essa é a grande lição dessa aula, nenhum paciente pode estar transfundindo plaqueta todos os dias e a gente considerar isso normal, tá? E aí, como é que eu sei se o paciente incrementou ou não? Aí vem a famosa fórmula do CCI, né? Cálculo do incremento corrigido. Quando eu olhava para essa fórmula do cálculo do incremento corrigido, eu falava, desgrama de cálculo difícil, né?
E aí a gente vai botar aqui no CCI o incremento plaquetário, que é a minha dosagem de plaqueta, 10 a 60 minutos após a transfusão de plaqueta, menos a minha dosagem de plaqueta pré-transfusional, incremento plaquetário, né? Vezes a superfície corpórea do paciente, dividido pela dose de plaqueta realizada. Lembrando que eu tenho doses diferentes de plaqueta a cada componente que eu transfundo. Então, habitualmente, um concentrado de plaqueta por aférese tem 3 vezes 10 a 11. É esse o padrão de qualidade para uma transfusão de plaqueta simples por aférese. E o nosso pool, a gente considera em torno de 2,75 vezes 10 a 11. Tá? Que aí é um pool de 5 plaquetas. Fazer esse cálculo não é tão simples, né? Então, a gente dá uma ajudinha no aplicativo do EducaSangue. Quem aqui não tiver o aplicativo, por favor, baixe, que vai facilitar a vida de vocês, porque todo hematologista, não só todo hematologista, mas todo médico, precisa conseguir calcular se a plaqueta está subindo ou não, tá? E aí a gente consegue, nos cálculos, ter o incremento corrigido em 1 hora e o incremento corrigido em 24 horas, para a gente ver o que está acontecendo com a plaqueta do paciente. E o que eu espero de um CCI adequado? Eu espero que naqueles 10 a 60 minutos após a transfusão, eu tenha um CCI acima de 7.500. E 18 a 24 horas após a transfusão, um CCI de 4.500. Abaixo disso, alerta vermelho. Quando eu penso e falo assim, deve ser uma refratariedade imune, geralmente o CCI de 10 a 60 minutos está abaixo de 5.000, certo? E aí, a zona cinza entre 5.000 e 7.500, eu vou refazer meu cálculo e a gente vai ver que tem alguns detalhes nesse cálculo que a gente precisa saber. Então, eu preciso lembrar que são 2 ocasiões sequenciais com plaquetas novas, e aí as plaquetas novas judiam um pouquinho da gente, né, até a decisão de fazer esse cálculo, porque às vezes eu tenho muita plaqueta hoje e eu não tenho tanta plaqueta amanhã. Então, o hemoterapeuta vai estar sempre envolvido, então, toda vez que vocês suspeitarem de refratariedade, liguem para o hemoterapeuta de vocês, que a gente vai definir juntos o que a gente vai fazer, inclusive eu levo estoque de plaqueta. Quantas e quantas vezes eu fiz já um CCI com plaqueta velha de um paciente que eu estava suspeitando que incrementou, né? Então, eu não preciso repetir um CCI com plaqueta nova, se eu já sei que com a plaqueta velha ele teve um incremento adequado. Mas eu preciso, obrigatoriamente, que seja um ABO compatíveis, tá? Lembrar que não é isogrupo, gente. Então, paciente A, né? Então, eu posso fazer uma plaqueta para o meu paciente A, que seja A ou que seja O. Lembrando que a plaqueta expressa ABO, né? Então, eu preciso ter uma compatibilidade daquela plaqueta, do ABO da plaqueta, com o anticorpo anti-ABO do paciente, porque plaquetas incompatíveis podem reduzir o incremento em torno de 20%. E nós temos que calcular. Não tem jeito, eu não posso bater o olho numa contagem plaquetária e falar que incrementou ou não incrementou. E aqui é o meu exemplo de 2 pacientes que tinham inicialmente uma plaqueta de 4.000 pré e uma plaqueta de 14.000 pós. Quando vocês batem o olho, vocês acham que incrementou ou não incrementou? Só pelos números. Incrementou? Vamos ver. Esse moço gigantesco aqui incrementou. Teve um CCI de 7.600. Mas essa mocinha aqui, fit, baixinha, não incrementou. Ela teve um CCI de 4.800. Então, eu não posso simplesmente bater o olho na contagem plaquetária e definir se houve incremento ou não. Eu preciso calcular, porque esse incremento é dependente da superfície corpórea. E de quem é a culpa quando a plaqueta não incrementa? Será que é a culpa da plaqueta? Será que é a culpa dos fatores não imunes? Será que tem algum anticorpo aí que eu não estou conseguindo enxergar? Quem lembra aqui de algum fator não imune relacionado ao incremento inadequado de plaqueta? Diga aí, Lani. Mas esplenomegalia, você pegou no meu ponto fraco, né? A gente já vai conversar sobre esplenomegalia. Febre, infecção, né? A gente vai ver algumas coisas. Então, o concentrado de plaqueta pode ser culpado, sim, né? Às vezes eu produzo um concentrado de plaqueta que o padrão de qualidade dele não está com essas coisas. E aí, em vez de ter uma contagem de plaqueta de 2,75, né, a média que a gente espera para um pool de plaqueta de Buffy-Coat de 5 unidades, eu vou ter uma contagem ali de 1,9. Pode acontecer? Pode, né? Então, pode ser problema da contagem de plaqueta da unidade. Pode ser do tempo de armazenamento, que a gente já conversou. Então, quanto mais nova a plaqueta,
maior a chance de ela subir de forma adequada no meu paciente. E a compatibilidade ABO não precisa ser isogrupo, tem que ser ABO compatível, certo? O que eu faço toda vez que eu vejo um paciente que eu tenho, olhando para ele, que eu estou transfundindo plaqueta todo dia, o que está acontecendo? A primeira coisa é olhar para causas não imunes, certo? Vou conversar com o meu hemoterapeuta para fazer o cálculo com plaquetas minimamente ABO compatíveis e às vezes novas, e essa decisão vai ser nossa, e eu vou fazer o CCI. Gente, na hora que vocês pensarem em refratariedade, na hora que vocês tiverem um paciente transfundido todo dia, vocês vão acionar a hemoterapia. Porque a gente tem alguns artifícios que a gente pode lançar nesse momento, que eu tenho nem certeza, para já preparar o paciente para uma transfusão, até mesmo a HLA idêntica, 24 horas depois. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. E aí, minha curvinha aqui, né? Eu preciso experimentar, ver se meu paciente subiu na primeira hora ou se ele não subiu nada, para saber o que está acontecendo. E esse mesmo perfil aqui de mecanismo alimune de não incremento plaquetário vai acontecer no meu ponto fraco, que é a esplenomegalia. Eu posso ter um consumo de até 90% da plaqueta que eu transfundo nos primeiros minutos no paciente com hiperesplenismo. E aí eu vou ver, faço o CCI horroroso, e é simplesmente um vaso. E de vez em quando a gente pega isso na hemato. É refratário, faz o CCI, aquele horror, vai fazer a avaliação de anticorpo, não tem nada, um vaso grande, e aí a gente já tratou, né, o paciente com incremento inadequado, refratariedade, que fez uma esplenectomia e resolveu, mas não é porque a esplenectomia resolve a refratariedade, é porque aquele mecanismo dele era pela esplenomegalia, tá, gente? Então, nada de esplenectomia para refratariedade. E aí eu tenho as causas não imunes que acontecem com muita frequência nesse paciente que está tomando plaqueta, né? O paciente infectado, o paciente que tem algum tipo de sangramento, está com a coagulação intravascular disseminada, usa alguns tipos de medicamento, e aí eu pergunto para vocês, a filhinha do residente ali atrás, quem são os medicamentos que a gente mais vai se preocupar no paciente que está tomando plaqueta? Quem lembra? Querem ajuda dos universitários? A vancomicina e a anfotericina são as duas drogas classicamente envolvidas com refratariedade à transfusão de plaquetas, certo? Então, essas duas drogas, a gente tem que ter todo o cuidado de não fazer transfusão de plaqueta perto da infusão das drogas. Mas nós temos uma listinha bem deliciosa de drogas que atrapalham o rendimento plaquetário, tá? E aqui, o que vocês acham que é isso? Transplante de medula óssea, né? Então, tanto o GVHD quanto a síndrome de obstrução sinusoidal são duas importantes causas de refratariedade à transfusão de plaqueta no paciente transplantado. E olha aqui minha esplenomegalia, olha o desgrama de ruim, né? Então, eu vou ter realmente pacientes que consomem aí 90% da plaqueta após a transfusão na primeira hora. E aí eu vou ter esplenomegalia como um fator confundidor de causa imune e não imune no meu paciente. E de causas imunes, a gente já viu plaqueta expressa ABO e a gente já sabe disso na hora, inclusive, que vai fazer o cálculo, né? Eu preciso de plaqueta ABO compatível, né? Plaqueta expressa uma coisinha que é só dela, que é o HPA, é antígeno plaquetário humano, só tem plaqueta. E plaqueta expressa um negócio que eu deixei por último, porque ele é o que a gente nunca vai esquecer, chamado HLA. Né? HLA, antígeno leucocitário humano, que diacho, né? Eu tenho plaqueta a ver com isso tudo. Então, a plaqueta também expressa HLA. Então, a principal causa de refratariedade imune que a gente tem no mundo é anticorpo anti-HLA. Qual paciente faz anticorpo anti-HLA, gente? Vocês conhecem pacientes com risco de formar anticorpo anti-HLA? Estou vendo algumas aqui. Com as mães, né? Mulheres que tiveram filhos, né? Eu acho que não tem coisa pior, desculpa, meu povo, do que histórico gestacional. Porque a gente vê paciente transfundindo e não vê os anticorpos aberrantes que a gente vê na mulher que teve histórico gestacional. Principalmente que o hemócio, desde 2017, tem 100% dos hemocomponentes desleucocitados na hemorrede.
Então, todo hemocomponente que é transfundido a partir do hemócio é desleucocitado, e uma das razões é para a gente evitar a imunização anti-HLA. Mas lembrando que mesmo com a desleucocitação, eu posso ter algum grau de formação de anticorpo anti-HLA. Mas a nossa listinha de 21 pacientes refratários que a gente atendeu até hoje, que a gente buscou isso recentemente, 19 eram mulheres, né? Isso diz para a gente ter alguma coisa errada aí, realmente, e é o histórico gestacional que faz essa diferença entre homem e mulher. Então, vou fazer a BO compatível na suspeita de refratariedade, e em crianças eu não quero expor aquela criança a um risco de uma reação hemolítica por fazer uma plaqueta simplesmente ABO compatível e não isogrupo. Então, na criança, pela volemia pequena, pela quantidade de plaquetas que a gente transfunde, geralmente maior do que no adulto, eu faço plaqueta isogrupo, porque a incompatibilidade menor quer dizer a presença de anticorpos anti-ABO no concentrado de plaquetas pode levar a hemólise intravascular da criança. E a gente, não no contexto da refratariedade, mas a gente teve pelo menos 2 casos de hemólises graves em crianças aqui no estado nos últimos anos, por incompatibilidade ABO menor na transfusão de plaquetas. Então, a gente faz sempre, nessa situação, plaquetas isogrupo. E lembrando que eu não expresso RHD na plaqueta, né? Expresso ABO, mas não expresso RHD. Não expresso RH, né? Nem o D, que imuniza o povo. Mas qual é o problema? Por que eu me preocupo tanto de fazer plaqueta RH negativa em mulher em idade fértil? Plaqueta não expressa RH. Deu tanto trabalho, né, Franca? Desespero, segura a plaqueta, não transfunde nesse, vamos guardar para aquela, vamos deixar rogando, deixar a imunoglobulina anti-B armazenado na farmácia do hemócio para que a gente possa liberar para a mulher em idade fértil. Eu tive que liberar uma plaqueta RH positiva, né, RH negativa. Para que a gente faz esse esforço todo? Se plaqueta não expressa RH? Porque toda plaqueta tem algum grau de contaminação por hemácia. A melhor plaquetinha, aquela branca, aquela clarinha, amarelinha, bonitinha, tem um pouquinho de hemácia ali dentro. E por isso a gente respeita o RH na mulher, né, ou em outros pacientes com risco de formar um anti-B complicado no futuro, tá bom? Mas plaqueta mesmo não expressa RH. E eu me preocupo com o anticorpo anti-HLA até não poder mais. O anticorpo anti-HLA no contexto da refratariedade de transfusão de plaqueta, o que importa é classe 1, né? A e B, locus A e B. Não vou me preocupar com o restante e vou lembrar que a desleucocitação é bom, é necessário. Eu preciso liberar hemocomponentes desleucocitados para o paciente que algum dia eu vou fazer uma transfusão de plaqueta. Quem consegue aqui ter uma bola de cristal para saber se você está vendo um paciente que precisa um dia tomar concentrado de plaquetas? Eu queria tanto ter uma bola de cristal. Mas, infelizmente, a gente não tem, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar a imunização do paciente que eu não sei como é que vai ser o futuro dele? Fazer desleucocitado. Então, a desleucocitação vai reduzir em torno de 50% para em torno de 20% a chance de formação de anticorpo anti-HLA. Lembrando que não importa se a plaqueta é multiplaqueta, se é aférese, o que importa é se a plaqueta é desleucocitada pré-depósito. O que significa ser desleucocitada pré-depósito? É o desleucocitar antes de armazenar, na produção. Não serve de nada, eu vou repetir umas 40 vezes, não serve de nada eu fazer filtro à beira do leito. Estava numa aula no EMBO, no ano passado, eu dei aula nesse dia, de plaqueta fértil transfusional. E tinha uma colega falando sobre outro assunto que eu não lembro qual era, mas ela falou uma coisa que me deixou, né, eu falei assim, eu nunca pensei nessa frase, mas a frase é perfeita. Quando você faz qualquer hemocomponente filtrando à beira do leito, você está fazendo hemocomponente filtrado, não é desleucocitado. Porque o leucócito já foi. Eu já degradei leucócito durante o armazenamento, ele já liberou citocina, ele já liberou membrana cheia de HLA, e na hora que eu transfundo, aquilo tudo passa, o CMV passa. Então, ninguém pode fazer plaqueta, hemácia, desleucocitada à beira do leito, porque isso não existe, certo? E aí existe um problema com a nossa portaria, um problema talvez com a nossa vida de saúde no Brasil, que ainda permite que a gente faça essas coisas em alguns serviços.
Então, ele fala assim, na nossa portaria, não é recomendado o uso de filtro à beira do leito. A gente tem que deixar de ficar em cima do muro. Você não acha, Luciana? A gente tem que falar, é proibido usar filtro à beira do leito. Porque filtro à beira do leito serve para uma coisa, sabe qual é? Para quem produz o filtro à beira do leito ganhar o dinheiro. Bom, mais nada, porque o restante é tudo ruim. Porque para o médico também é ruim, né? Ninguém quer um paciente que está imunizado na mão dele. E aí, no politransfundido, eu posso ter anticorpo anti-HLA em 30% até 100% dos pacientes, e aqui os oncohematológicos vão entrar mais ou menos um terço deles. Mais de 50% dos pacientes com anticorpos anti-HLA não têm refratariedade. Então, eu não vou sair colhendo anticorpo anti-HLA para Deus e todo mundo, né? Então, eu preciso saber se ele está incrementando, se não está. Se ele não tiver 2 transfusões consecutivas, ABO compatível, plaqueta fresca, aí sim a gente vai colher a avaliação para anticorpo anti-HLA. E lembrando que nem todos vão desenvolver refratariedade. Eu vou ter do anticorpo anti-HPA uma prevalência bem menor. E vai adiantar desleucocitar para prevenir HPA? O que vocês acham? Não, né? No antígeno plaquetário, a desleucocitação tira o leucócito. Então, não vou prevenir com a desleucocitação a formação do anticorpo anti-HPA. Mas, normalmente, são anticorpos que não têm importância clínica. E, quando eles aparecem junto com os anti-HLA. Então, eu vou ter que focar, principalmente que a gente tem limitação de recursos no mundo inteiro, naquilo que realmente importa, que é o anticorpo anti-HLA. E o que eu preciso fazer sempre? Eu preciso prevenir a formação de anticorpo, né? Então, na hemoterapia, eu previno fazendo a desleucocitação dos meus componentes celulares. Eu já vi, eu espero nunca mais ver, médicos prescrevendo plaqueta desleucocitada e hemácia normal. Por que você está fazendo desleucocitada para prevenir a ionização de HLA? Isso não existe, né? Eu vou prevenir desleucocitando todos os meus componentes celulares e aí eu vou fazer isso para hemácia e para plaqueta. Vou tratar as causas imunes, a ânfo, né? O que eu tenho que fazer com a ânfo? Estou vendo meu paciente tomando ânfo, vou parar a ânfo? Não. Eu vou dar um espaço entre a infusão da ânfo e a transfusão de plaqueta. E aí, esse tempo recomendado é mínimo de 6 horas. Eu vou me ajustar para que eu tenha um intervalo de 6 horas entre o término da ânfo e a transfusão de plaqueta para ter um incremento adequado. E vou sempre investigar causas imunes se o meu CCI for abaixo de 5.000, mesmo aqueles com baição, né? Porque eu preciso ter certeza que o problema é só o básico. Encontrei anticorpo anti-HLA, e aí eu tenho que transfundir adequadamente meu paciente. A gente tem alguns passos que a gente tem que fazer entre a primeira suspeita de refratariedade de transfusão de plaqueta e a decisão de como vai ser a transfusão. A primeira coisa, pensei, transfundo para fazer meu cálculo, né, meu CCI, certo? Transfundi 2 vezes. Não incrementou, a gente já está pedindo anticorpo anti-HLA, avaliação por PRA, né? Se o paciente não tiver o HLA, a gente vai fazer HLA junto, porque eu preciso do HLA para interpretar. E nesse momento em que eu não tenho ainda a resposta do PRA, eu vou manter a transfusão, tá? Por quê? Porque eu preciso ter uma certeza maior de que o que não está incrementando a plaqueta do meu paciente é anticorpo. Não pode ser outra causa? Pode. Então, eu não vou, nesse momento que eu não tenho certeza que tem anticorpo, parar a transfusão. Eu vou parar se o meu PRA for positivo. Se o meu PRA for positivo, eu não faço mais transfusão profilática, eu vou fazer um esquema diferente, que eu já conto para vocês, de transfusão terapêutica, quer dizer, o paciente sangrando com sangramento grave, e eu vou buscar meu doador para esse meu paciente, tá? Então, eu não posso parar de transfundir sem ter certeza da causa imune, tá, gente? Isso é muito importante, porque a gente, de vez em quando, vê conduta inadequada em relação a isso. E aí, eu posso selecionar doadores HLA idênticos ou compatíveis para os anticorpos do paciente. E tem a possibilidade também de fazer um crossmatch plaquetário, que a gente está validando para fazer aqui no hemócito, por citometria, a gente não começou ainda. Mas lembrando que, independente do que eu for fazer, eu vou ter que ter um componente irradiado. Por que que minha plaqueta, nesse momento, tem que ser obrigatoriamente irradiada?
porque essa plaqueta é HLA compatível, idêntica ao meu receptor. Se eu não irradiar essa plaqueta, eu vou ter uma chance enorme de doença do enxerto contra hospedeiro pós-transicional e o paciente vai a óbito, tá? A gente tem que ter esse cuidado com esse símbolozinho aqui. Passar para frente. E aí, sei que tem PRA positivo, não tenho ainda meu doador HLA compatível, eu vou evitar transfusões profiláticas e vou fazer um negocinho apenas de sangramento grave, que é uma conduta que foi descrita em 2017, se eu não me engano, é essa referência, na British Journal, de infusão contínua de plaqueta. Como é que isso funciona? Eu pego um pool de plaqueta, e aí é melhor eu trabalhar com o pool do que a férise, alicoto aquela minha plaqueta em duas, certo? Por que eu alicoto a plaqueta em duas? Porque eu tenho tempo máximo de transfusão. Quem lembra qual é o tempo máximo que eu posso fazer a transfusão de algum componente? 4 horas. E aí eu pego essa plaqueta, que é metade de uma plaqueta, transfundo em 4 horas. A outra metade eu transfundo em 4 horas. E aí a outra metade eu transfundo em 4 horas. Então, a gente tem usado essa estratégia com sucesso nos pacientes refratários que não têm ainda doador HLA compatíveis e que apresentam sangramento grave. Então, existe essa possibilidade. E é bom a gente ter uma solução, né? Às vezes, para aquilo que a gente acha que não tem o que fazer. E aí eu falo que talvez um dos maiores orgulhos da minha vida, e aí eu estou incluindo até o projeto Sangue Raro, a implantação desse negócio aqui no Ceará, né? Porque a gente vê todo dia, o Sangue Raro a gente só vê de vez em quando, né? Mas aqui a gente vê todo dia a diferença que o nosso programa, o nosso registro de doadores HLA selecionados para o paciente com refratariedade faz para a vida, para o tratamento daquele paciente, para o médico que está assistindo. E aí os meninos estão aí, né, para falar, olha a diferença entre uma plaqueta HLA compatível, né, e aquela que não incrementa. Então, a primeira coisa que eu falo, que eu tenho maior orgulho de dizer, o HU começou, né? Então, foi no HU que a gente começou a trabalhar a possibilidade de refratariedade de transfusão de plaquetas, e hoje a gente tem quem foi formado no HU saindo, indo para outros hospitais e diagnosticando refratariedade em outros hospitais. Então, hoje no estado, a gente tem 3 locais com pacientes refratários que aparecem de vez em quando, que é o HU, o César Caus e o HGF. Então, são, né, a formação, a educação realmente muda o mundo, né? Então, os médicos que pensam em refratariedade, quantas vezes que vocês não ligam, né, e falam assim, paciente suspeito de refratariedade? Eu falo, meu Deus, que orgulho, né? Temos mais de 25 mil doadores tipados HLA. E aí, de onde vem isso, né? Vocês lembram que o HLA a gente faz para todo doador, todo voluntário para doação de medula óssea no futuro, o candidato, né? E aí, aquele candidato que é também doador de medula, né, no registro do REDOME, e que é doador de sangue, aí obrigatoriamente é doador de sangue, porque ele assina uma autorização para usar o registro dele para a gente chamar caso a gente precise. Então, nunca um doador que se cadastrou no REDOME e não é doador de sangue venoso vai ser convocado para doar a plaqueta. Nunca. A gente nunca convoca esse indivíduo. Por mais que eu tenha contato, eu sei quem é, né? Nunca chamamos. Então, a gente chama aquele que já doou sangue, que já autorizou que a gente use os registros dele para que a gente possa convocar para doar alguma vez. E nessa listinha não tem apenas os doadores venosos, na maioria sem sombra de dúvida, eu acho que é isso de quando a gente procura uns 70%, 80% dos nossos doadores que estão nessa listinha são doadores realmente de sangue, então eu posso convocar, mas eu tenho uma parte boa que é mulher. E eu tenho um problema com mulher, você reparando, né, meu povo? Eu aqui, mãe de 2, né, falando que eu tenho problema com mulher. Por que eu tenho problema com mulher? Pela mesma razão que mulher tem mais anticorpo anti-HLA. Porque mulher, muitas vezes, já engravidou. E aí, na hora que ela engravida, ela produz anticorpo anti-HLA. E aí, esse anticorpo anti-HLA da mulher pode causar tralha no receptor. Então, é proibido mulher doar plaqueta? Não. A gente autoriza em situações específicas quando a mulher não tem gestação prévia. E, recentemente, a gente estava com uma paciente muito difícil, né, que a gente chegou a colher PRA da doadora para ver se a gente conseguia botar na máquina, porque existe essa estratégia também já definida na literatura de avaliar o PRA. Se o PRA for negativo, a gente pode coletar a plaqueta por aférese.
mas essa paciente nem essa sorte ela teve, né? Porque a doadora também tinha anticorpo anti-HLA. E nós temos, por um negocinho aqui, um negocinho chamado APEG-A, que é a avaliação, a triagem de anticorpos anti-HLA. E aí eu acho que talvez seja a grande relação que a refratariedade à transfusão de plaquetas tem da hemoterapia com a hematologia. Eu até mandei o link para a Nancy do HLA, mas eu queria agradecer publicamente a Luani e a equipe do laboratório do HLA pela celeridade, pelo compromisso que eles têm na liberação do PRA dos nossos pacientes. A gente liga, às vezes, de manhã, e eles liberam o resultado, o arquivo com os anticorpos anti-HLA, às 6 horas da noite do mesmo dia. Isso não acontece, gente, eu acho que em canto nenhum do mundo, a gente ter a resposta e conseguir convocar no mesmo dia que a gente avalia um paciente que tem refratariedade provavelmente imune à transfusão. Então, realmente, eu sou muito grata. Então, queria, né, não sei se estão aí escutando, mas eu queria repassar, eu queria que você passasse, Luani, por favor, a equipe, que diferença que a equipe do HLA faz para o tratamento desses pacientes. E aí eu tenho um mundo de equipes envolvidas aqui, que eu já vou citar também na hemoterapia, né? Então, o PRA, que avalia para a gente o anticorpo, que permite que a gente faça um cross-match plaquetário virtual, num programa, num software livre de internet, a gente entra no site chamado Epivix Platelets, que faz a avaliação pelos epítopos do HLA, se aquele doador que eu coloquei lá é compatível ou não com os anticorpos do meu paciente. Tá? No Epivix Platelets, nós temos hoje mais de 7 mil doadores cadastrados. Esses doadores foram cadastrados à mão. Então, a gente fez uma equipe que juntou algumas médicas do HU, médicas da Imuno, a Nica, que é assistente administrativa do HU, que a gente começou a cadastrar os doadores. Então, a gente colocou o HLA dos nossos doadores, são doadores de sangue, doadores de medula. A equipe da TI, com a Michelle, liderou a ampliação desse registro. Então, a gente tem um dos maiores registros que eu conheço de doadores HLA tipados para avaliação de refratariedade. E nós temos algumas coisas muito importantes também que fazem diferença no atendimento dos pacientes. A primeira coisa é que eu tenho a aférese não apenas em Fortaleza, eu consigo também coletar de um doador que é da Regional de Sobral ou da Regional do Crato. Então, a gente, de vez em quando, tem demandas que o único doador que eu tenho, por exemplo, é do Cariri, e ele vai no Crato coletar, e Crato manda a plaqueta para a gente irradia essa plaqueta para poder transfundir para o paciente. Temos doadores, meu povo, voluntários e extremamente altruístas, porque esse doador aqui é um doador que a gente judia. Ele vem, às vezes, uma vez por semana, para doar a plaqueta para um paciente que está precisando. E eu esqueci, eu ia botar uma cartinha aqui de um doador para uma paciente com refratariedade de transfusão de plaqueta. É uma cartinha que me fez chorar, que eu acho que vale a pena depois a gente olhar, ele agradecendo a ela, por ela precisar dele, porque ele estava precisando, por conta da vida dele, passando por várias coisas na vida, e ela deu propósito à vida dele. Eu acho aquela coisa mais linda, que a gente lembra do paciente, né, que é beneficiado com o doador. E aí você vê que o doador pode ser beneficiado, né, pela necessidade do paciente, é uma coisa muito maravilhosa. Então, nós temos doadores assim. E a gente tem homenageado, né, durante a semana do doador, que é nacional, esses doadores HLA selecionados, que mais têm contribuído para os pacientes refratários. E temos uma equipe extremamente dedicada e focada no atendimento desses pacientes. O HLA, que eu já falei. Na Imunemato, Claudinha fugiu, mas eu queria destacar o papel da Cláudia. Eu falo que eu pari esse programa e ela é a mãe atual, né? Porque ela que dá conta de todos os pacientes, ela que resolve tudo, ela que libera a lista para captação. Então, ela é uma mãe muito cuidadosa e está nutrindo esse nosso programa de uma forma bastante eficaz. A captação, que sem ela não existiríamos, né, Frank? Dizem, né, que não tem ninguém na captação, acho que é uma captação aqui, a Nájila, dizem que nós temos uma das melhores captações do Brasil, se não a melhor, eu não duvido não, porque a gente consegue, né, se virar. E aí vem o administrativo,
que autoriza um carro para buscar um doador, não sei aonde, porque aquela paciente precisa daquela plaqueta. Então, a captação ela envolve não só a ligação ao doador, né? É toda essa mobilização da equipe do transporte, da FERES, para poder ter um doador rapidamente para os nossos pacientes. A distribuição, que cuida dessas plaquetinhas, tem a listinha controlando, está faltando, já tem, já foi, não foi, liga para o médico, vai transfundir. Então, a distribuição cuida dessa liberação e cuida com muito cuidado mesmo. A hematologia, por toda a ajuda em relação aos nossos doadores, processamento, LCQ, estou vendo o Lúcio aí, a sorologia que eu falo, é urgente, né, Lúcio? É urgente, aí fica até 8 horas da noite, ou chega às 6 horas da manhã para liberar o HLA, para a gente não atrasar o atendimento. O NAT coloca na rotina como prioritária. Então, a gente tem conseguido atender os nossos pacientes muito bem. E nós teremos no Ceará, então, né, para o futuro, cross-match plaquetário com citometria, e pretendemos colocar o MAIPA, que é a avaliação de anticorpo anti-HPA, mas, como eu disse para vocês, eu não estou com muita pressa. Porque a HLA resolve, pelo menos resolveu praticamente todos que a gente teve até hoje, e o MAIPA dá muito trabalho. Então, eu acho que tem muito trabalho que a gente tem que fazer antes do MAIPA, porque ele vai complicar um pouquinho a nossa vida. Então, para terminar, pensar em refratariedade é o que tem diferente entre atender e não atender um paciente de forma correta. Eu tenho que fazer CCI sempre que a cinética plaquetária for inadequada, quer dizer, o paciente que eu estou transfundindo todo dia tem alguma coisa errada. Eu preciso saber o que tem de errado, né? É imune, não é imune? E tratar causas não imunes é fundamental, mas se eu descobrir que tem uma causa imune, eu vou atrás de um doador para aquele paciente. E era isso, gente. Eu estou à disposição. Falamos de refratariedade de transfusão de plaquetas ontem na Educação. Então, quem não segue, comece a seguir, curte e compartilha, porque a gente precisa falar de refratariedade de transfusão de plaquetas, porque isso muda tudo na vida de um doente. Eu saber conseguir transfundir um paciente significa eu permitir que ele saia vivo de um tratamento. Muito obrigada. Queria agradecer novamente a doutora Denise pela brilhante apresentação e abrir para perguntas da palestra que está física, né? E online também a gente pode ler as perguntas, se vocês quiserem escrever no chat ou levantar a mão. Uma mãozinha. Quem já teve paciente com refratariedade de transfusão de plaqueta aqui? Vocês pensaram em refratariedade? Não tem como não, né? Então, na verdade, assim, gente, eu acho que essa é a coisa mais importante, né? A gente precisa pensar em refratariedade mesmo. Solange está aqui com a mão erguida no chat. Eu vou pedir para a Solange ligar o microfone e falar. Enquanto as pessoas decidem por perguntas, a gente tem mais de 100 pessoas aqui online assistindo a aula da doutora Denise, certo? Com cerca de 15 pessoas. A doutora Loni gostaria de fazer uma pergunta, eu vou passar aqui o telefone para ela. Qual é o fluxo? O que é que o médico tem que fazer se ele tiver uma suspeita de refratariedade? Obrigada, Loni, pela pergunta. Então, a primeira coisa que o médico deve fazer quando tem suspeita de refratariedade é falar com o seu hemoterapeuta, né? Aqui no HU, vocês podem falar com a gente, porque a gente é do Hemossi. Quem está fora do HU pode falar com a gente no Hemossi, né? Com a equipe da imunematologia, com o médico da imunematologia do Hemossi. Nós temos um plantão médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, que faz tudo e mais um pouco, e entre as coisas que a gente faz é discutir os casos de suspeita de refratariedade, buscar doador, ir atrás do HLA, lembrando que às vezes você está suspeitando de refratariedade, mas é um paciente que é com uma leucemia, um SMD, que já tem o HLA colhido, eu já vou atrás do resultado, já seleciono o doador sem nem saber se ela é refratária. E aí eu vou adiantando os passos que eu adiantaria só, né, eu faria só depois da certeza da refratariedade, mas eu consigo buscar pelo HLA, às vezes, já um doador. Então, antes mesmo, às vezes, de eu confirmar que é refratária, eu posso estar convocando um doador e já estar preparando aquela bolsa para aquele paciente. Não, você nunca pode pedir o PRA de cara, certo? Então, o PRA é um exame que é sempre autorizado, aí eu vou falar por mim, mas é por mim mesmo, por mim, certo? Então, o pessoal do laboratório
HLA sempre entra em contato comigo para saber se eu conheço o caso e se eu autorizo a realização do exame, tá? Então, eu preciso estar envolvida desde o começo no processo, não sou eu, né, a equipe da Imunemato do Hemócio, precisa estar envolvida desde o começo no processo. Primeiro, que a gente precisa orientar como fazer, a gente precisa falar qual é a plaqueta que vai ser transfundida naquele momento, a gente vai ajudar vocês a fazerem um cálculo, a gente vai buscar um doador HLA já pelo HLA do paciente, às vezes antes, como eu falei, e a gente vai autorizar a realização do PRA. Lembrando que se o paciente não tem HLA, não adianta pedir PRA só. Então, eu vou sempre ter que fazer a associação dos dois exames, porque um eu não consigo interpretar sem o outro. Respondi essa pergunta? Perfeito. Só para esclarecer melhor, é quando você tem uma suspeita de refratariedade plaquetária, ligar para o hematerapeuta mais perto de você, né? Lembrar que nas agências profissionais a gente tem que tentar acionar o responsável técnico da agência para ele, se for o caso, entrar em contato. A gente precisa ter esse contato maior, incentivar esse responsável técnico da agência profissional também. Aparece. Mas esse responsável técnico ele pode ligar aqui para o Hemócio e falar com sobreaviso, né? Então, a gente incentivar a participação cada vez mais dos responsáveis técnicos das agências profissionais, né, nessa conduta dos casos de refratariedade plaquetária. Ligando para cá, vocês orientam coleta, amostra, quantidade, né? Se é indicado ou não, né? Tem toda essa indicação também. E a gente coloca no SBS, então na hora que sai o PRA, mostrando que o paciente tem anticorpo, realmente, eu já tenho certeza que não está incrementando, a gente acrescenta essa informação no SBS, na ficha do receptor do paciente, e qualquer agência transfusional de qualquer lugar do Ceará vai saber que vai ter um paciente refratário na mão e não vai fazer uma transfusão inadequada. Só um instantinho, por favor. Seu nome e serviço, por favor. O Paulo, sou residente de segundo ano de hematologia. Não, é só uma dúvida mesmo. Quando a gente suspeita, por exemplo, a gente transfunde normalmente, calcula o incremento dentro de uma hora e não incrementou. E aí eu vou pedir uma plaqueta, vou avaliar um incremento a partir de uma plaqueta dela compatível e nova. Não incrementou também. Eu preciso repetir esse incremento dentro de uma hora com outra plaqueta dela compatível e nova para depois avaliar o pedido do PRA com vocês. Isso. Para eu falar que ele tem refratariedade, são 2 incrementos inadequados com plaquetas novas e ABO compatíveis. Mas lembrando que você vai falar com a gente, não é agora não, foi lá atrás. Na primeira hora que você pensou que ele estava incrementando de forma adequada, tá bom? Como é que é a conduta do sobreaviso, da orientação da liberação de plaquetas, para quem vai transfundir plaquetas? A pergunta do Dr. Paulo é que no primeiro incremento ele suspeitou, mas essa plaqueta que ele fez a primeira vez, ela geralmente é compatível, ela geralmente é isogrupo, como é que é a conduta do sobreaviso da EMAT em relação a isso de orientação? Vou falar um negocinho antes de Fernando, dessa vez você me apertou sem me abraçar. Então, na verdade, assim, essa liberação de plaqueta, ela vai depender do estoque. A gente vai sempre ter um cuidado no estoque aqui, para a gente evitar o desabastecimento e não poder atender algum paciente que precisa. Então, nós trabalhamos sempre com terminar a plaqueta de um dia para passar para o outro. O paciente que a gente tem todo o cuidado de sempre fazer isogrupo é a criança. E a gente segura as RH negativos para mulheres em idade fértil, pacientes hematológicos e crianças também, conforme recomendação da literatura. Então, se não for esses casos específicos, eu vou terminar todas as plaquetas de um dia para eu poder passar para o segundo dia. Habitualmente, nós fazemos plaquetas ABO compatíveis em adultos, tá? Vai chegar uma plaqueta que não seja ABO compatível numa situação realmente que é a única plaqueta do estoque daquele dia, o paciente é A, a plaqueta é B, essa plaqueta vai. Mas, habitualmente, isso não acontece, tá? Então, geralmente, vocês vão conseguir receber uma plaqueta ABO compatível para os pacientes para fazer o primeiro cálculo. Ou seja, né, já tem uma orientação, né, do próprio Hemócio, de rotina, de tentar liberar uma plaqueta isogrupo, né, se possível, o ABO compatível. Só vai ser liberada uma plaqueta não nessas situações, né, caso não tenha, né, a disponibilidade, e sempre vai ser passado pelo sobreaviso. Uma coisa muito interessante, uma segurança que o Hemócio, que um esforço que o sobreaviso de hematologia e hemoterapia do Hemócio faz para que esse paciente seja melhor atendido
né, dentro da complexidade que é o gerenciamento de estoque de plaquetas dessas instituições. Parabéns, novamente. Eu queria só falar uma coisa muito importante, que aqui, né, a gente está em muita gente de formação. A hemoterapia é feita trabalhando, transfundindo o paciente de hoje, pensando no paciente de amanhã. Nós não temos fábrica de sangue, nós não temos fábrica de plaquetas. Então, se a gente quiser usar o melhor, né, que às vezes nem é o melhor, mas o que a gente imagina que é o melhor para o paciente naquele momento, pode faltar o que o paciente precisa no dia seguinte. Então, nós temos na hemoterapia uma necessidade de uma decisão, não só apenas, né, aquele negócio fechadinho, individualizado. Eu transfundo hoje pensando naquele que chega amanhã. Então, a gente ainda tem esse detalhe que não é fácil tomar essas decisões, por isso que existe o sobreaviso médico. Então, o hemoterapeuta é quem decide o que vai sair, quando vai sair, como vai sair, para qual paciente, para que todos os pacientes recebam o melhor para o paciente e para os próximos pacientes que vão precisar ser transfundidos. E, Denise, e eu, como médico da assistência, né, eu tenho meu paciente, para prevenir que esse paciente ele desenvolva refratariedade plaquetária, né? Eu não posso pedir para não engravidar, né? Não posso pedir para, né? Mas como médico de paciente, o que eu posso fazer para que esse paciente seja menos exposto a situações de possibilidade de desenvolver refratariedade plaquetária? A primeira coisa que a gente viu é transfundir desleucocitado. Mas talvez antes disso é você ser correto na certificação da transfusão. Né? A gente sabe que existem ainda profissionais que transfundem de forma muito mais liberal do que é recomendado pela literatura, e a gente tem que ter isso muito certo na nossa cabeça, que ser liberal muitas vezes é o pior para o paciente. Então, a plaqueta, né, eu vou transfundir se eu tiver com plaqueta menor do que 10 mil na trombocitopenia hipoproliferativa, ou até abaixo de 20 mil se tiver algum fator de risco. Então, não vou estar expondo esse paciente a múltiplas transfusões, porque a gente viu que mesmo desleucocitado eu tenho uma chance de formar anticorpo. Então, a melhor resposta é transfundir somente quando o paciente precisar. E nós temos muitos dados, muitas referências na literatura, mostrando que não adianta você ficar transfundindo com plaqueta acima de 10 mil, não adianta você fazer um mundo de plaqueta para o paciente, porque não vai ser melhor para ele, e em algumas situações vai ser pior, por efeitos colaterais, não só a refratariedade. As plaquetas de horário, né? A gente viu aí na refratariedade plaquetária da possibilidade, quando o paciente não tem doador HLA compatível, né? Mas às vezes a gente vê ainda, né, alguns serviços transfundindo plaquetas de horário. Como é que a gente orienta em relação a isso? Hoje é uma coisa extremamente rara no Ceará, a solicitação médica de plaqueta de horário. Plaqueta de 12 em 12, plaqueta de 8 em 8 horas, né? E um dos primeiros postos da educação que foi plaqueta não é antibiótico, né? Então, a gente não pode ficar transfundindo plaqueta de horário, a gente sempre tem que avaliar o que está acontecendo. E eu acho que talvez a população que a gente tenha mais resistência para receber essa orientação é a população que a gente talvez tenha melhor evidência que transfundir com plaqueta maior faz mal, aumenta o risco de sangramento, aumenta a mortalidade, que é a população neonatal. Então, nossos estudos de adultos, geralmente a gente mostra não inferioridade, né? E aí a gente tem um trabalho muito grande, publicado em 2019, se eu não me engano, no New England, mostrando que para transfusão neonatal, eu transfundi com plaqueta acima de 50 mil, transfusão profilática, na verdade, usando 50 mil como gatilho, né? Aí eu acho que eu posso até chamar de gatilho, eu aumento sangramento e aumento mortalidade. E é a população que a gente tem mais dificuldade de falar, né, fora de Fortaleza, acho que Fortaleza isso já está resolvido, é o neonatologista do interior. E aí, de vez em quando, eu estou mandando, é o Planet 2, esse trabalho, estou mandando o artigo para um colega, olha, dá uma olhada, compartilha aí no serviço, isso aumenta a mortalidade do baby. Então, eu acho que a gente já tem evidências, primeiro, que não vale a pena, e tem essa população que piora o prognóstico. Lembrando que a gente transfunde criança de uma forma bem diferente que a gente transfunde adulto, né? Criança, eu faço 10, 15 ml por quilo. Uma transfusão de plaqueta de uma criança pode aumentar até 150 mil a contagem plaquetária daquela criança. Então, a gente tem isso muito claro para os nossos babies. E eu comecei, quando a gente introduziu esse negócio de não pode fazer plaqueta no horário na MEAC, aqueles médicos mais resistentes, eu falava assim, olha o sanguíneo, está na dúvida, está com medo de não transfundir, vamos fazer um hemograma, mas vou furar. Eu falei, se você não furar,
e eu fizer um pool de plaqueta dividindo a licotada aí de 8 em 8 horas por 3 dias, às vezes eu exponho esse bebezinho a 24 doadores. Você prefere furar e fazer um CH de um doador, porque eu furei a mais, ou você prefere colher? Aí eu vou colher. E a gente via 100 mil de incremento, 150 mil de incremento. Então, às vezes, precisa provar, né? Não é só a literatura que está dizendo. Seu bebê está mostrando para você. Colha, se você tem dúvida. Então, a gente, de vez em quando, usa essa estratégia. E o que é que os hemocentros, que a Cronos faz especificamente para garantir a qualidade, o controle do concentrado de plaquetas, né, que nós temos feito? Pronto. Então, aqui no nosso, a gente tem um controle básico, né, definido pela portaria, que pelo menos 1% das unidades, né, ou no mínimo 10 unidades dos concentrados de plaqueta por buff coat sejam testados para contagem, pH, microbiológico. A féris a gente faz 100% de contagem, né, e desde a introdução da ABD no ano passado, 100% dos nossos concentrados de plaqueta passam por triagem microbiológica, porque o concentrado de plaqueta é o componente com maior risco de ter alguma contaminação bacteriana pela temperatura de armazenamento, né, que ela fica entre 20 e 24 graus. Então, desde o comecinho do ano passado, nós colhemos microbiológico de 100% das plaquetas produzidas na hemorrede do Ceará, não é só em Fortaleza, que foi acreditada, mas também em Sobral e Crato. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gostaria de agradecer novamente a doutora Denise, né, minha antiga diretora. Sempre bem-vinda aqui nessas aulas. Vamos pedir muito aqui, Denise, por favor, não sai agora não, certo? A gente quer agradecer a todos vocês que participaram dessa aula, tanto fisicamente como virtualmente. Essa aula vai acontecer às quartas-feiras. A próxima vai ser sobre ROTEM e a seguinte sobre profilaxia do protocolo de profilaxia para hemofilia. Contamos a todos. Se vocês quiserem sugerir, podem sugerir via WhatsApp, via site, via Instagram, do Hemócio, que essas sugestões vão chegar a gente. Sigam o Educa Sangue em todas as suas redes sociais, que é uma ótima ferramenta para o conhecimento e a aplicação das boas práticas em hemoterapia. Obrigado a todos. Obrigada, gente.